Fala pessoal, você está no canal Conexão Pirrônica, eu sou o Arthur e nesse vídeo nós vamos tentar esclarecer para vocês as diferenças entre vírus, protozoário, fungo e bactéria. Nós vamos englobar os quatro. Então já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Sim, mais para frente nós vamos falar para vocês sobre o fungo preto, que tem acometido alguns pacientes com coronavírus, no caso a Covid-19, que é o estado em que a pessoa ela entra no hospital, ela dá entrada naquele hospital no estado grave dela. Covid-19 é a doença, Covid-19 não é o vírus. Alguns pacientes têm esse fungo preto, vamos fazer um vídeo só para isso depois, e vamos explicar para vocês, mas desde já a gente já pede para vocês, não fiquem tão nervosos e assustados, preocupados com esse fungo preto. Afinal, fungos são disseminados no mundo inteiro e ele é grave em alguns casos, porque algumas pessoas podem contrair ele, mas não todas. Mas isso a gente vai falar no vídeo mais para frente. Primeiro de tudo, vamos começar com os vírus. Os vírus eles não podem ser classificados como seres vivos. Justamente, eles não têm organelas, como por exemplo uma mitocôndria, um complexo de Golgi, um ribossomo, certo? Ele não tem essas organelas. Então ele não pode ser classificado dentro da taxonomia de Linneu, que trata só os seres vivos. Os vírus são feitos de ácidos nucleicos, que pode ser tanto DNA, quanto RNA, quanto ambos. Eles também têm uma cápsula que envolve esse material genético deles, que é chamado de capsídeo, que ele é formado por proteínas. Alguns vírus ainda podem ter uma cápsula em volta desse capsídeo, que nós chamamos de envelope, que no caso são os vírus envelopados, como é o caso do coronavírus, que é pertencente da família Coronaviridae. Nesse caso, eles são vírus que são envelopados. Tá, mas o que é feito, né, esse envelope? Esse envelope ele é feito de glicoproteínas. O que isso quer dizer para a gente? Que ele é feito tanto daquela bicamada lipídica que nós temos nas membranas da célula, quanto de proteínas. Tá? É diferente do capsídeo. O capsídeo ele é feito somente de proteína. Esse envelope ele é originado quando o vírus ele consegue sair da célula. Mas os vírus que têm essa característica envelopada, quando eles são retirados da célula, eles levam junto com ela uma parte da membrana. Então essa parte da membrana da célula vai ser levada junto com o vírus, então ela cria ainda uma proteção extra. Lembrando que a maioria dos vírus envelopados, não vamos dizer todos, nós não podemos generalizar, mas muitos vírus envelopados eles são mais fracos do que aqueles vírus sem envelope. Como nós falamos no início do vídeo, eles não têm organelas. O que eles precisam fazer? Eles precisam adentrar a célula, certo? Depois que eles entram na célula, eles fazem essa célula trabalhar para produzir mais vírus, e de um vírus, em uma célula, a gente pode ter um ciclo que no final resulte para nós um total de 10.000 vírus. Por causa dessa característica dele de não ter organelas, a gente chama ele de acelular, certo? Ele não é uma célula. E, consequentemente, ele não consegue viver fora do nosso corpo, fora de uma célula. Ele precisa de uma célula trabalhando para produzir novos vírus. Por isso que nós chamamos ele de PIO. Não confunda com a banda, tá? O PIO que nós estamos falando é de parasita intracelular obrigatório. Um antiviral ele não pode ser dado para todos os vírus, justamente porque cada vírus ele tem uma peculiaridade. O que acontece? Nós temos, por exemplo, o Tamiflu, certo? O oseltamivir. O que acontece? Ele é um medicamento que ele é recomendado para influenza, certo? Ele foi recomendado no caso e ele tem efeito muito bom no caso de gripe suína, por exemplo. Tá, mas então a gente recomenda ele para coronavírus? Não, não necessariamente, porque os vírus eles têm características diferentes. Por mais que eles sejam organelas tão simples, eles adentram a célula e eles fazem aquela célula trabalhar para ele. É um outro motivo pelo qual é difícil da gente criar um antiviral que seja eficaz, certo? Justamente por quê? Porque se esse vírus entrou na célula, a gente tem que saber uma forma de inibir que essa célula produza esse vírus, que ele iniba a replicação desse vírus dentro da célula. E tem alguns casos do nosso sistema que quando reconhece que esse vírus está na célula, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a lise dessa célula, ele vai destruir essa célula, justamente como um mecanismo de defesa. Só que a gente não pode dar um antiviral, por exemplo, que destrua a célula. Porque como que o antiviral vai saber onde é que está o vírus? Então qual é o mecanismo que esse antiviral tem que ter? O que ele tem que fazer? Qual é a característica desse vírus? Como que ele se reproduz? Certo? Qual que é o material genético que ele tem? O que ele está fazendo? Porque nós temos vírus, por exemplo, que a gente não pode falar, então se o Tamiflu serviu para a gripe suína, certo? Para o caso de influenza, então vamos recomendar ele para o HIV. Não funciona assim, justamente porque são grupos diferentes.
O HIV, ele faz parte de um grupo que a gente tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Ele tem RNA, depois ele vira DNA, depois ele vira fita simples, depois ele vira fita dupla, ele tem senso positivo, ele tem senso negativo, ele tem vários processos. Diferente da influenza, que não tem esses processos. Então, um antiviral serve para aquele tipo de vírus, não necessariamente vai servir para todos os outros tipos de vírus. Não é, por exemplo, um anti-inflamatório, por exemplo, um ibuprofeno. Que você está com uma dor no dente, você toma ibuprofeno, certo? Está com o dente inflamado, ele desinflama. Ah, mas eu também estou com dor nas costas, ele também desinflama. Ah, estou com dor no joelho, no dedinho do pé, ele vai desinflamar, certo? Porque o mecanismo de anti-inflamatórios no nosso sistema, ele é de um jeito. No caso dos vírus, a gente tem tipos de infecções diferentes. Então, ele não é um anti-inflamatório. Um antiviral, ele serve para um tipo de vírus, certo? Quando a gente tem aquele efeito, e para um tipo ou outro de vírus que pode ser que tenha. Não necessariamente ele vai servir para todos os vírus. Aí só para a gente não passar em branco, né, sobre os medicamentos, nós temos o que nós já falamos, que é o Tamiflu, que é o oseltamivir. Nós temos ainda o Remdesivir, que agora está sendo escalonado para a Covid-19, né, que ele tem sido um tanto quanto promissor. E nós temos também medicamentos que nós chamamos de interferons, também, que são antivirais bem fortes. Esses são alguns medicamentos, temos outros, mas agora vamos para a parte do protozoário. Eles já podem ser classificados de acordo com a taxonomia de Linneu, certo? Então, qual é o reino que eles pertencem? Os protozoários pertencem ao reino protista, que é o mesmo reino que pertence a algumas algas. Protozoários, no caso, eles são unicelulares, ou seja, eles têm apenas uma célula, eles são compostos apenas de uma célula. Eles também são eucariontes, ou seja, eles têm aquela carioteca. O que é carioteca? A gente tem a nossa célula, certo? Com algumas organelas. Aí a gente tem o nosso material genético que é dentro de um núcleo, certo? Dentro de uma membrana ali. Aquilo ali é a carioteca. Então eles são unicelulares e eles são eucariontes. A gente pode perceber também que eles são totalmente diferentes dos vírus. Inclusive, alguns protozoários não alguns, né? A maioria dos protozoários, eles têm uma organela que a gente chama de mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Ou seja, eles não têm nada a ver com os vírus. Nós temos alguns tipos de protozoários, como por exemplo, amebas, o tricomonas e o tão falado, né, o plasmodium, que no caso é o que causa a malária. Como medicamento a gente vai citar sim, cloroquina, hidroxicloroquina, certo? Que eles são derivados da quinina, que ela tem um agente ali contra esse plasmodium, certo? Contra esse protozoário que causa a malária. Nesse caso, a gente pode ver que se um medicamento que serve para um vírus não serve para outro vírus, e um medicamento que serve para um protozoário não serve para outro protozoário, que a gente pode dizer do mesmo reino, eles são espécies próximas, eles são de origens muito próximas, diferente de vírus com protozoário, vírus com bactéria, que são reinos totalmente diferentes. Os medicamentos não são os mesmos, as ações com que eles são agentes infecciosos, certa forma com que eles infectam nós, é totalmente diferente. Uns têm organelas, outros não têm organelas, ou seja, eles são totalmente diferentes uns dos outros. O vírus, do protozoário, da bactéria e do fungo. Só para a gente dar uma comparada entre o vírus e o protozoário, né, que é o que gerou essa polêmica, a gente pode ver que vírus são acelulares, não têm organelas. No máximo que eles têm é um material genético, que é um ácido nucleico, envolto em uma proteína. No caso, os protozoários, eles já têm célula, eles são unicelulares, eles são eucariontes, então eles têm a outra, além da membrana em volta dessa célula dele, tem uma outra membrana lá dentro para proteger o núcleo, que não é feita de proteína como a dos vírus. Eles têm algumas organelas, como por exemplo as mitocôndrias, certo? Então eles são unicelulares, eucariontes, têm organelas. O vírus, ele não tem organela, certo? Ele é acelular, ele não tem célula, e ele tem apenas uma capa de proteína e alguns, um envelope, né, no caso de bicamada lipídica, de glicoproteína, que vai envolver ele. Ou seja, até anatomicamente ali dizendo, certo? Fisiologicamente, eles não têm nada a ver com nada. Aí chegamos nos fungos. Os fungos fazem parte do reino fungi. É um outro reino diferente dos protozoários, diferente dos vírus que não têm reino. No caso dos fungos, estima-se que existam aproximadamente 1,5 milhão de espécies de fungos, e no caso o fungo ele é disseminado pelo mundo inteiro. Eu arrisco a dizer que você provavelmente já viu um fungo. Justamente porque quem nunca viu um bolor, um mofo, certo? Um cogumelo usado na alimentação, como por exemplo champignon, ou mesmo quem nunca bebeu uma bebida fermentada, por exemplo cerveja, vinho, no qual a gente usa levedura. Leveduras são fungos unicelulares. Então, sim, é uma família
complexa e é uma família extremamente gigante. No caso, eles podem ser unicelulares, como é o caso das leveduras, certo? E eles também podem ser pluricelulares, como é o caso dos cogumelos. No caso dos fungos, sua parede é feita de quitina, que é basicamente a mesma composição que nós poderíamos dizer que seria a pele dos artrópodes, como por exemplo barata, grilo, caranguejo, e é justamente por causa dela que nós conseguimos fazer uma coloração dos fungos, usando uma substância que se chama azul de lactofenol. No caso dos fungos, eles são bons e também são ruins. Bons porque eles nos dão os cogumelos, como por exemplo o champignon, e também nos dão cerveja, ou outras bebidas fermentadas, como vinho, hidromel, mas eles também podem ser ruins. Por quê? Justamente porque nós temos infecções que são causadas por fungos, como por exemplo o caso do fungo preto, certo? E a micose de praia, que na realidade não deveria se chamar micose de praia, porque você não pega na praia. Você simplesmente vai com ela para a praia. Ela só se manifesta na praia, justamente porque, entre outros fatores, a praia é úmida também, o que favorece o aparecimento de alguns fungos. Nós temos também outras diversas doenças que são causadas por fungos. Mas sim, elas são de extrema dificuldade de tratar, justamente porque o antifúngico ele tem que fazer o quê? Matar o fungo, certo? Aquele agente infeccioso que é do reino fungi, que está ali no teu corpo causando uma infecção no seu corpo. O problema é que os fungos se assemelham demais com as nossas células, eles são muito parecidos com as nossas células. Então, de certa maneira, alguns antifúngicos chegam a ser tóxicos para a gente. Então, aí que é o problema, porque a gente não pode dar uma dose muito alta, porque senão ela vai ter uma toxicidade naquele paciente, e também a gente não pode dar uma dose tão baixa, porque senão não cura o paciente. Então, doenças fúngicas são extremamente difíceis de ser tratadas. Na parte de medicação, nós temos que atacar esses fungos. Então, nós temos a classe dos antifúngicos. Alguns não são tão conhecidos, tá? Mas algumas pessoas já podem ter ouvido falar na nistatina, no cetoconazol, ou mesmo quem já assistiu House já viu algum episódio no House no qual ele fala da anfotericina B, que é um antifúngico extremamente forte. Mas eles estão aí. Nós temos outros medicamentos no mercado, mas esses seriam os mais famosos. Agora, indo para a parte das bactérias, nós temos diversos tipos de bactérias. Nós temos bacilos, certo? Coccus, nós temos vibrião, esporilos, espiroquetas. Então, a gente tem uma gama muito grande de tipos de bactérias, de acordo com a sua morfologia, certo? Então, se ela é compridinha, ela pode ser um bacilo. Se ela é redondinha, ela é um coccus. Mas ela é coccus, ela é diplococcus, ela é staphylococcus, streptococcus. Aí nós temos uma gama muito grande de nomenclatura para as bactérias. As bactérias também são unicelulares, elas também são formadas por apenas uma célula. Mas diferente dos protozoários, elas não são eucariontes, com aquele núcleo guardadinho, bonitinho, certo? Por uma membrana ali dentro. Não, elas têm o seu material genético disperso no citoplasma. Inclusive, as bactérias também carregam um outro tipo de material genético. No caso, um DNA em formato circular, que nós chamamos de plasmídio. Aí, para ajudar, as bactérias elas quiseram basicamente pegar muitas propriedades para elas, né? Porque não basta ela ser bacilo, ela ser coccus, ela ser espirilo, espiroqueta, vibrião. Não, não basta isso. Ela também tem que ser classificada entre gram-positiva e gram-negativa, que daí vai ser de acordo com a sua parede celular. Essa principal diferença que nós temos na parede celular é na parede que nós chamamos de peptídeo glicano. Nós temos outras características que diferem também, a gram-positiva da gram-negativa. Ácido teicoico, ácido lipoteicoico, nós temos outras moléculas. Mas, para ficar mais fácil, e para quem está começando a estudar sobre isso, ela é focada mais no peptídeo glicano. Pensem assim, basicamente, gram-negativo. Negativo não é menos. Então, se é menos, ela tem pouco. Então, ela tem pouco peptídeo glicano. Então, ela é formada, no caso das gram-negativas, por uma camada, o peptídeo glicano, e outra camada em cima. E no caso das gram-positivas? No caso da gram-positiva, ela é positiva, ela é mais, ela tem muito, certo? Então, ela tem muito peptídeo glicano. No caso, ela vai ter uma camada, e depois ela vai ter uma camada bem espessa de peptídeo glicano. Essa é a principal diferença entre as gram-positivas e gram-negativas, que é a forma que a gente tem de analisar qual é o antibiótico, que já vale fazer uma ressalva para vocês que antibióticos são produtos naturais, tá? E antimicrobianos, ou no caso antibacterianos, aí podem englobar todos. No caso, a gente pode englobar até os sintéticos.
Por exemplo, penicilina. Penicilina é feita por quem? Por um fungo. É uma molécula que tem ação antibacteriana, que ela vai ter ação na bactéria, tá? Mas ela é feita por um fungo, pelo fungo Penicillium. Então o que acontece? Penicilina pode ser chamada de antibiótico, certo? Algum outro medicamento, no caso, que seja sintético, não pode ser chamado de antibiótico. Mas, por causa da convenção da palavra, a gente vai usar antibiótico para tudo aqui, para ficar mais fácil de entender o vídeo. No caso dos antibióticos, nós temos antibióticos que podem atacar parede celular, membrana celular, alguns antibióticos que têm ação, no caso, no DNA, certo? Alguns antibióticos vão fazer uma outra ação na síntese ali que ela vai ter, vai atuar no RNA mensageiro, na porção 30S, na porção 50S. Aí vai depender do antibiótico, vai depender da bactéria que a gente está falando. Além dessas classes de onde o antibiótico vai atuar, nós temos ainda a ação que ele vai ter. Se ele é bacterostático ou se ele é bactericida. O que seria um antibiótico bacterostático? O antibiótico bacterostático, como o próprio nome diz, bactero, da bactéria, e estático, de parado. Tá, então quer dizer que ele paralisa a bactéria? Não, ele paralisa a reprodução da bactéria. Então, consequentemente, essa bactéria ela não consegue se reproduzir, então nosso corpo consegue ter uma chance de conseguir atacar essa bactéria. Diferente do bactericida. O bactericida, já no caso, ele já consegue matar a bactéria. É legal também falarmos para vocês, né, como uma forma de curiosidade, que bactérias elas se reproduzem em condições favoráveis, certo? E em laboratório, a cada 20 minutos elas têm uma reprodução. O que isso quer dizer? Bom, basicamente se eu tenho uma bactéria, daqui 20 minutos eu tenho duas, daqui 40 minutos eu vou ter 4, em uma hora eu vou ter 8, depois 16, 32, 64 e assim por diante. Ou seja, uma função exponencial. E quem diria que na biologia a gente usaria matemática? Mas sim, a matemática está em tudo e ela é uma ferramenta para a gente entender como que o universo funciona e como que as coisas naturalmente funcionam. Para vocês terem uma noção, em condições favoráveis, em 24 horas, levando em consideração, vamos lá na conta, 24 horas, 60 minutos, temos 1440 minutos. Se a gente dividir isso por 20, a gente tem 72 reproduções de bactérias. Como ela é uma função exponencial, certo? Ela vai sempre ir dobrando, 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 porque de uma vira duas. Nesse caso, em condições favoráveis, em questão de um dia, uma bactéria se torna 142 vezes 10 elevado a 12. Nossa, o que isso quer dizer? Bom, de uma bactéria, em 24 horas a gente tem 142 trilhões de bactérias. Então a gente entende qual é a necessidade de um paciente, certo? Que está com infecção, por exemplo, urinária, ir no médico correndo para tratar e ter um tratamento rápido, justamente porque a cada 20 minutos aquelas bactérias estão dobrando. Então a gente tem que ter uma intervenção rápida, senão aquilo ali pode passar rapidinho, né? Então, se você está com um ardor na urina, se você está com alguma febre, alguma coisa, não exige de ir no médico, sabe? Você não sabe o que é. Se for uma infecção bacteriana, isso pode ser muito prejudicial você ficar postergando a saída no médico. Espero que tenha ficado claro do porquê que antibiótico não mata vírus. Justamente porque vírus não tem peptídeo glicano, o vírus ele não sintetiza nada, o vírus não se reproduz fora do corpo, certo? Ele precisa de uma célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Se ele não tem uma célula, ele não se reproduz fora dessa célula, ele não vive necessariamente fora dessa célula por muito tempo, diferente das bactérias. Nós temos bactérias que nós chamamos de extremófilas, bactérias que vivem em ambientes extremos, com uma temperatura altíssima, por exemplo, com pressão altíssima, que é o caso de algumas bactérias que vivem, por exemplo, em geysers, certo? Que são aquelas águas vulcânicas que fervem. Aquilo ali é um absurdo de extremo e tem bactérias que vivem ainda naquele estado. Então, não. Antibiótico, por favor, pessoal, antibiótico não mata vírus. Uma pesquisa revelou pra gente que 75% da população brasileira acha que antibiótico mata vírus. Não, elas não têm semelhança nenhuma. Na realidade, o vírus não se assemelha a nada. Então, vou reforçar de novo pela 20ª vez para vocês. Não, antibiótico não mata vírus. Na realidade, nós temos dois problemas. Um, que é o caso que, se você tomar um antibiótico, por exemplo, para uma infecção viral, você pode ter uma reação alérgica no final desse ciclo, no final de 7 dias, certo? Justamente porque o antibiótico ele não vai matar o vírus e ele ainda vai causar uma reação alérgica. E temos um segundo problema ainda dessa indicação do antibiótico de forma errada. Que se não for para matar bactéria, certo? Nós temos um gravíssimo problema, que nós temos bactérias que são extensivamente resistentes, bactérias que são resistentes, multiresistentes, extensivamente resistentes, e as bactérias, pasmem, nós temos bactérias hoje que já são
resistentes a todos os tipos de terapia antibiótico no mercado, que são chamadas de bactérias pan-resistentes. Por isso a necessidade da gente saber se o paciente está com uma infecção bacteriana, aí sim dar um antibiótico para ele, e na necessidade da gente ter um tratamento e um filtro para antibióticos que vão, por exemplo, para a rede de esgoto. Que muitas pessoas tiram sarro, que o hospital não tem tratamento, nossa, antibiótico na água não faz nada. Sim, antibiótico na água, numa rede de esgoto que não tem tratamento, pode sim gerar bactérias que sejam resistentes àquele antibiótico. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro isso, né, para vocês. Então, vírus não tem nada a ver com protozoário, protozoário não tem nada a ver com fungo, e fungo não tem nada a ver com bactéria. São tratamentos diferentes, são infecções diferentes. Eu agradeço aos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários se a gente souber responder. Nós vamos responder. Nós ainda sempre colocamos para vocês aqui a bibliografia, tá, de onde a gente tirou. Não necessariamente só de onde a gente tirou, mas ali a gente coloca também algumas bibliografias que, para quem tiver interesse, consegue dar uma certa aprofundada ali e depois aprofundar por conta. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço aos que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.